A primeira pergunta que eu quero responder aqui é do José Carlos. José Carlos perguntou: quando estivermos no céu, veremos a Deus Pai? A Bíblia diz que quando nós estivermos no céu, nós veremos a Deus. Isso está em Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Mas é muito interessante que no versículo anterior, no 4, a palavra de Deus diz assim: e verão o seu rosto. E verão o seu rosto. E ali uma referência a Jesus. Nós veremos o Senhor face a face. Agora, não tem como você separar as pessoas da Trindade. Não tem como você separar. A Trindade é indivisível, é inseparável. Então, nós vamos ver Deus, nós veremos a Deus. Agora, como isso vai acontecer, vai se dar, nós vamos ter que esperar para saber. A gente não tem muito o que falar aqui agora, mas a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 22, versículo 4, veremos o Senhor Jesus, veremos o seu rosto. Em Apocalipse 22, 5, diz, nós veremos a Deus, né? Então, nós veremos a pessoa de Deus completa e não fatiada, tá bem? Nós veremos Deus na sua totalidade. É isso que eu creio. Em 1 João capítulo 3, versículo de 1 a 3 também diz sobre isso. Como ele é, nós o veremos, né? Então, será uma visão maravilhosa quando vermos o Senhor. Tem também uma pergunta desse mesmo ouvinte, o José Carlos. Muito obrigado por ouvir o nosso programa. Os anjos são eternos? Os anjos não são eternos no mesmo sentido de que Deus é eterno. Porque Deus nunca teve um princípio e ele nunca terá um fim. Deus é eterno nesse sentido. Agora, os anjos tiveram um princípio, eles foram criados. Os anjos nunca existiram eternamente. Tá? Eles não são divinos. Então, eles foram criados. Então, a existência dos anjos começou naquele momento da criação de cada um deles. Tá? E assim também somos nós. Nós vamos viver eternamente, mas nós tivemos um princípio. Nós fomos criados. Tá? Agora, Deus não. Deus é sem princípio e sem fim, sem começo e sem fim, eternamente. Funde a nossa cuca? Funde, mas é assim que é. É assim que é, tá bem? É assim que a Escritura nos diz. E agora tem aqui a pergunta do Márcio, né? Ele pergunta, é apropriado dar oportunidade para um político, na hora do culto, falar sobre suas propostas de governo, seus projetos de governo? Márcio e caros ouvintes, o culto, quando nós nos reunimos para um culto, nós nos reunimos para prestar um culto a Deus. É um culto a Deus, é para expressar, para a adoração, é para ouvirmos a sua palavra, para expressar a nossa gratidão e o nosso amor para com o Senhor. O culto serve principalmente para isso. É para isso que nós nos reunimos. Então, nós não podemos nos reunir, por exemplo, para brincadeiras, para piadas, para diversão. Nós vamos fazer um culto, aí nós vamos colocar um ringue lá no púlpito e vamos fazer uma luta de boxe no púlpito da igreja. Isso não é culto a Deus. Isso se chama baderna. Né? E avivamento e baderna não são a mesma coisa. Culto e baderna não são a mesma coisa. Ou então, durante o culto, os obreiros, os pastores no púlpito, o tempo todo conversando e trocando risadinhas e tudo, e atendendo o celular, e olhando, mexendo no celular. Não, isso está errado. É preciso desligar o celular, é preciso se afastar do celular, porque o celular compete hoje na adoração a Deus. Ele compete. Então, nós temos que estarmos focados em Deus e na sua palavra. Por isso que eu não gosto de música de fundo quando eu estou pregando. Não quero. Eu não quero isso para minha vida. E fica aquela música. Às vezes é uma música conhecida e a turma fica solfejando aquela música. Não. É só a palavra. Também não gosto. Eu não gosto, não convivo com isso. Negócio de apagar a luz na hora da pregação ou na hora do louvor. Nós somos da luz, nós não somos das trevas. Então eu fui pregar numa igreja certa vez e na hora que eu fui pregar apagaram a luz. E eu estou lá no púlpito, eu não enxergo ninguém. Uma luz em cima de mim, só em cima de mim. Acho que é para eu poder ler a Bíblia e ler as minhas anotações. E aí eu não enxergava ninguém, só uma escuridão na minha frente. Eu falei, olha, se vocês não acenderem a luz, eu não vou pregar. Eu não consigo pregar assim. Eu quero ver vocês.
O culto é o corpo de Cristo presente, né? Estamos reunidos, é o corpo de Cristo. Então são essas novidades que para nada servem, não acrescentam nada, só trazem transtorno, só trazem distrações. E tudo que provoca distração num culto tem que ser eliminado. A gente não pode conviver com isso. Então é nesse sentido. Então eu acho que fica muito errado dar o púlpito para o político. Eu já vi isso acontecer. Já aconteceu comigo quando eu estava pregando numa grande reunião de pastores aqui em São Paulo, interromper a minha pregação para o político falar. Tá? E depois eu continuei a pregação, mas já não era mais a mesma coisa. Tá? É lamentável essa situação. Tá? E geralmente os políticos, eles beneficiam a igreja alguma coisa, ou com dinheiro, ou com provendo alguma coisa, o piso da igreja, o telhado da igreja, o forro da igreja, equipamentos de som e tudo isso é lamentável. A igreja primitiva não dependeu de políticos, né? E eu também não quero depender. Eu quero depender do Senhor, do Senhor. Agora, precisamos de crente na política? Sim. Nós precisamos de cristãos na política. Homens e mulheres preparados, habilitados para isso, aptos para isso, com ética, com temor a Deus. Porque a arena política é um pântano, é muita sujeira. Todo mundo sabe disso. Tá? E, lamentavelmente, muitas igrejas hoje, elas trouxeram dores para dentro de si, sarna para coçar. É uma encrenca terrível quando a igreja abraça a política, né? Todo pastor que expressa a sua preferência partidária já quebrou a cara. Se ele disser, estamos com Bolsonaro, por outro lado, ele não é mais a voz de Deus. E vice-versa. Né? E vice-versa. Estamos com o PT. Por outro lado, ele não é mais a voz de Deus. Então, eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu não fui chamado para ganhar votos. Eu fui chamado para ganhar almas. Né? Lamentavelmente, muita gente, grande parte da igreja evangélica, dos pentecostais, grande parte, não são todos, grande parte, se perdeu. Eles se perderam nessa história e é um transtorno. As brigas, as rixas, a raiva, a ira dos crentes com esse envolvimento da igreja com a política, que Deus nos livre disso tudo. Nós não precisamos entrar por este caminho, que Deus nos guarde disso em nome de Jesus.